Oi, pessoal, boa noite. Deixa eu esperar um pouquinho o Instagram avisar vocês que eu estou ao vivo. A Ingrid já entrou. Oi, Ingrid. Vamos esperar um pouquinho o Instagram ir avisando, conectando todo mundo aí, para a gente começar a falar aqui do nosso tema. Tainá, Adriana. Demora às vezes um pouquinho, né, para o pessoal ir entrando. Samei! Felipe. Então, gente, enquanto as pessoas vão entrando, né, porque às vezes demora um pouquinho até a gente até todo mundo, né, assim, perceber que a live tá acontecendo. Então, enquanto as pessoas vão entrando e a gente vai se conectando, eu vou abrir o nosso tema de hoje aqui, fazendo uma leitura. Nós vamos falar sobre a despedida amorosa, né? O que acontece, né? Assim, e quando o relacionamento chega ao fim? O que esse momento pede da gente? Ah, obrigada, Yuri! Obrigada! Nice to see you too! Oh, that's great! Olha só, gente, que legal, meu amigo da Índia, a gente tá até com presença internacional. Mas, então vou fazer assim, vou abrir, né, o nosso tema aqui, que a gente vai falar da despedida amorosa, do fim do relacionamento, do rompimento, como fazer, né, essa despedida amorosa e seguir com leveza, com força para seguir adiante. Oi, Bruninha! Ah, que bom que você tá aí! E aí vou começar então, abrindo com esse texto, é um texto do Carpinejar, né? Desse livro dele aqui, Pra Onde Vai o Amor, que são crônicas dele sobre o amor. E aí, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou começar com essa aqui que ele diz assim: Pra onde vai o amor? Quando deixo de amar, não fico aliviado, eu fico triste. Porque é se despedir de uma grande parte da própria vida. É se desapegar de um sentimento que julgava único. É triste deixar de amar, profundamente triste. É sacrificar a personalidade, é nunca mais usar um jeito de reagir e de falar, nunca mais usar um jeito de beijar e de abraçar, nunca mais usar um jeito de transar e ser feliz. Passo a pensar, onde foi parar todo aquele amor? Onde é que ele se escondeu? Será que desapareceu? Ou apenas está dormindo? Será que terminou mesmo? Ou é fingimento para suportar a falta? Será que minto para mim para não sofrer tanto? Será que o amor é um segredo disfarçado de fim? Será que a minha solidão agora é soberba? Será que meu contentamento é uma cilada? Será que me embriaguei de palavra e esqueci o caminho de volta? Onde estão aquelas declarações apaixonadas? Em que parte distante de mim, já que não sobem mais aos olhos? Para onde foi a ansiedade, o ciúme, a saudade, o desespero de não ver mais, as implicâncias ruidosas, as concordâncias silenciosas? Para onde vai o amor, após sumirem as fotos, os quadros, as mensagens de texto, os bilhetes de flores? Aí ele segue aqui fazendo esses questionamentos, né? Eu não vou ler tudo aqui não, porque eu já tô vendo que já entrou bastante gente. A minha ideia era a gente fazer essa introdução aqui enquanto as pessoas iam entrando, né? Mas é a crônica que dá nome ao livro, né? E a crônica é toda sobre esse questionamento. Para onde vai o amor? Né? Para onde vai aquele amor que estava ali, presente? E isso é um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje, né? O que acontece no rompimento, quais são os processos internos que o rompimento, o fim do relacionamento movimentam em nós, o que esse momento pede de cada um de nós. E aí,
eu vou, como sempre, né, assim, quem já assistiu live minha sabe que eu gosto de manter aqui a minha pauta da live, né, assim, com os tópicos que eu quero abordar com vocês, mas a ideia, assim, a gente não precisa ficar preso aqui. Eu não gosto também de ficar falando sozinha, já falei isso com vocês, então, por favor, mandem comentários, troquem comigo o tempo todo, mandem perguntas, que pra gente tentar fazer, assim, o máximo possível no formato de uma conversa, né? Nem sempre eu consigo acompanhar aqui, mas na medida do possível, vou checando aqui os comentários de vocês e quem tá entrando também. E então, assim, o que eu imaginei, né, de trazer aqui hoje sobre esse tema, né, da despedida amorosa. Da gente falar um pouquinho, né, assim, o que acontece, né, uma vez eu li um livro que o nome era sobre o fim do relacionamento e o nome era assim, tudo acaba quando termina. E essa frase ficou muito na minha mente, sabe, assim, tudo acaba quando termina. Na verdade, nós vamos ver, assim, que quando termina, começa um novo processo, que é esse processo da despedida, que nós vamos falar, né, dele aqui hoje. Então, quero falar um pouquinho disso, falar um pouquinho dessa vivência, né, do luto, dessa vivência de deixar o outro ir, de deixar a relação chegar ao fim, o que isso evoca em nós, né, quais sentimentos, quais mecanismos são acionados, né, o que comumente a gente observa, né, nas pessoas que estão passando por esse momento. Quero falar também, assim, a gente vai falar da despedida, né, da vivência do rompimento, do fim da relação como uma vivência de luto. Então, nós vamos falar também de como é que acontece, né, a elaboração desse luto. A gente vai falar de como é que essa despedida pode acontecer. E também, quando ela não acontece, né, quais são os efeitos disso? O que simboliza que a gente está elaborando, a gente está seguindo em frente, e o que sinaliza que a gente ainda está preso, né? Assim, não está conseguindo fechar essa história e elaborar esse luto. E falar também um pouquinho, né, assim, de quais são as posturas, quais são as posturas internas, né, que permitem esse movimento da despedida acontecer. Tá bom? Assim, é um pouquinho do que eu quero passar para vocês. As referências, né? Também sempre gosto de passar referência porque vocês sempre me perguntam, né? Então, a crônica que eu li, né, do Carpinejar, não sei se dá para ver, que é Pra Onde Vai o Amor. Esse livro aqui do Caruso, que é um clássico, do Igor Caruso, psicanalista, chama Separação dos Amantes. E o livro do meu crush, né? Todo mundo, quem tá comigo nas terapias sabe, assim, que eu gosto muito do Juan Garriga, que é um terapeuta, um psicólogo, né, e constelador familiar espanhol. E eu, nossa, sou encantada com o trabalho dele, com os livros dele, indico muito esse livro dele, inclusive, tá? Chama O Amor que Nos Faz Bem. Ele é um livro que toca muito o coração, bem tranquilo de ler. Esse outro aqui já é mais voltado, acho que para os psicólogos, porque a linguagem já é mais, né, assim, já traz uns conceitos mais da psicologia. Mas então, vamos lá, né? Começar aqui o nosso trabalho. Deixa eu ver quem tá aí. Vocês vão chegando e acenando, me sinalizando que vocês estão acompanhando, tá, gente? Então, vou começar fazendo umas perguntas, né? A gente tá falando de rompimento, de fim do relacionamento, né? Pode ser um namoro, pode ser um casamento. Quem aí tá passando por essa vivência, né? Quem tá passando por um momento de rompimento, de fim do relacionamento? Ou quem aí já passou, mas sente que não conseguiu ainda fechar essa história, não conseguiu ainda seguir em frente, né? Como é que vocês estão vivenciando esse momento? Quais são os desafios, né? O que está surgindo aí para vocês? Escreve para mim aí, para a gente poder ir trocando, para eu entender também com quem que eu, né, assim, o que vocês, né, gostariam, assim, da gente, que a gente trabalhasse aqui, tá? Para que seja mais no formato de um bate-papo. E eu vou acompanhando aqui nos comentários. Às vezes demora um pouquinho para eu acompanhar, porque sobe muito rápido, eu não consigo ver, tá? Mas tem alguém aí, gente, passando por isso? A gente sabe, né, que assim, o fim do relacionamento
esse momento da despedida, é muito desafiador, né? Evoca muitos movimentos, muitos sentimentos se tornam presentes. A Adriana tá falando, ó, já passei, tenho muita raiva do ex. Temos filho em comum, e se falar A, me incomoda. A gente vai falar um pouquinho também a raiva, né, o ressentimento, pode fazer parte, assim, desse movimento, depois, né, do fim do relacionamento. E o que indica, né, o que o ressentimento, o que a raiva está sinalizando ali na relação. Então, Isa, a Ju tá dizendo, fizemos a última terapia, era minha vontade. Minha família ama ele, agora eu não quero ele. Mas estou carente, 11 anos de casados. É um processo desafiador, né, Ju? E a terapia, né, assim, a terapia de casal, muitas vezes, assim, as pessoas trazem, né, assim, a ideia de que a terapia é para fazer o casal reatar, né? E eu acredito que sim, eu acredito que é um caminho possível, né? Se eu não acreditasse, não trabalharia com isso, né? Mas muitas vezes, né, a terapia também é um caminho para que o casal possa olhar para a realidade da relação, sabe? E finalmente, assim, constatar, olha, acho que, né, assim, pra gente não tá funcionando mais. E poder fazer essa passagem, poder fazer essa transição de uma maneira respeitosa, de uma maneira tranquila, né? A terapia também pode ajudar nesse processo. E aí a Ju falou que são 10 meses de separados, então tá muito recente, ainda tá vivendo o processo do luto que começou há 10 meses. Foi você que me ajudou, porque naquele dia eu não queria continuar juntos. Né? Que bom, assim, fico feliz de poder ter ajudado de alguma forma nesse processo, né, Ju? E muita coisa tenho certeza que ainda tá acontecendo aí para vocês, porque tá muito recente ainda. E aí vou aproveitar essa deixa para entrar, né, mais nessa questão, assim. Eu falei dessa pergunta, né, que eu gosto muito, que é o nome do livro lá. Tudo acaba quando termina? Né? Tudo acaba quando termina? Então o casal termina, decide, né, como a Ju tá relatando aqui, o casal decide que não vai ficar mais junto. Pode ser, né? Aqui nós vamos falar, gente, de que tipo de separação? Pode ser uma separação que os dois decidem juntos, né? Então os dois colocam reflexão, conversam e os dois decidem juntos. Pode ser que seja uma separação assim que foi decidida por uma pessoa e a outra foi pega de surpresa, né? Acontece. E também o que a gente vai falar aqui envolve todas essas esferas, né? Pode ser também a separação assim por uma força maior, por exemplo, a separação do luto pela morte mesmo. Porque a vivência interna, né, que opera nesse momento é a mesma. Independente se foi uma separação combinada, se foi uma separação que a pessoa não estava esperando, se foi uma separação repentina, né? Todos esses movimentos internos e o que esse momento pede da gente, isso com algumas diferenças, mas, né, assim, de modo geral, é a mesma vivência interna. Então, o casal se separa, seja porque decidiram os dois, seja porque, de repente, né, um comunicou, olha, não quero mais, seja como for. Então, o casal se separa, sai de casa, né, não se encontra mais. Algumas pessoas, se não tiver filhos, né, alguns casais podem nunca mais se encontrar. E aí, acabou tudo ali? Né? Tudo acaba quando termina? E aí, assim, eu gosto de dizer que quando termina, começa o outro processo, que é o processo de fazer essa despedida da relação, essa despedida da parceria. Mas aí esse processo dessa despedida amorosa que nós vamos falar aqui hoje, eu não estou dizendo daquela conversa final que você vai ter, né? Porque essa conversa final, ela pode, assim, tanto ser conflituosa, pode ser uma conversa tranquila, e ela define o fim ali da relação. Mas essa despedida amorosa que nós estamos falando aqui hoje é a despedida que começa quando a relação acaba. Essa despedida amorosa, cada um vai fazer
no seu próprio coração, independente do movimento do outro. Independente se a outra pessoa já superou ou não, se a outra pessoa está feliz ou não, está triste ou não, como é que eu vou fazer essa despedida no meu coração? Isso não depende do outro. Essa despedida que nós vamos falar aqui é a que cada um vai fazer posteriormente. Esse processo dessa despedida vai começar depois do fim, né? Cada um fazendo o seu movimento interno. Robson! Ei, Robson! Me chamando de diva. Obrigada! Mas então cada um vai começar cada um vai fazer esse processo dentro do seu próprio coração. E aí, gente, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu processo. Né? Não tem como a gente falar assim, tá demorando demais, né? Assim, de modo geral, é uma experiência que leva um tempo, né? Assim, é considerado uma experiência de luto. Então, assim, é natural que até uns 2 anos depois, né, de uma vivência de luto, de rompimento, é natural que a pessoa ainda esteja envolta com essas questões, né? Depois, se isso permanece por muito tempo, aí já é algo que vale a pena olhar, que vale a pena cuidar, porque pode ser algo que está impedindo, né, a pessoa de caminhar para a vida, né? Então, né, nem tudo acaba quando termina. Quando termina, na verdade, vai começar o processo da despedida no nosso coração. Tá? Independente se a outra pessoa está com mágoa da gente, independente se a outra pessoa fala mal da gente ou não, independente se a pessoa ainda ama a gente ou não, nós podemos fazer a nossa despedida com leveza, com amor, com dignidade, uma despedida que nos dá força para seguir adiante, tá bom? Bom, o que mais que eu falei que eu queria falar com vocês? Gente, vocês estão acompanhando, assim, vai me sinalizando aí se está indo numa direção legal. A Valdirene, obrigada, Valdirene, tá? Bom, então assim, como eu falei com vocês, esse processo do rompimento, né, instaura na gente um processo de luto, né? Eu falei para vocês do Igor Caruso, né? Ele vai dizer assim que a vivência do rompimento amoroso é uma vivência de morte, né? No sentido assim de que a gente precisa fazer um luto, né? A pessoa tá viva, é um luto em vida, porque a outra pessoa tá viva e nós estamos vivos também, né? A não ser nos casos que seja por conta de viuvez, né? Mas assim, é um luto, é uma experiência de morte porque a gente precisa deixar morrer, fazer o luto, né? Fazer o luto da relação, fazer o luto daquele nós que existia, né? Nós no sentido de eu e você, né? Nós, e agora já não existe mais. Então deixar esse nós morrer, deixar ir, deixar morrer a parte do outro que morava dentro da gente e também fazer o luto do eu, né? Do nosso eu que estava presente naquela relação, porque esse eu também deixa de existir, né? Como o Carpinejar coloca lá na crônica, né? Ele fala, para onde foi? Para onde foi o ciúme? Para onde foram as brincadeiras? Para onde foram... para onde foi o que aquele casal vivia junto e só os dois viviam juntos? Isso deixa de existir. Você pode ter uma nova relação, amar novamente, mas aí vai ser um outro eu, né? Uma outra parte sua que vai estar naquela relação. Porque é uma relação nova com uma pessoa diferente, vai evocar coisas diferentes de você. Então, esse é o processo do luto. O luto pela relação, o luto pela nossa parte que deixa de existir, o luto por deixar ir, né, o outro, né, aquela parte da pessoa que também habitava dentro da gente. Inclusive, eu me lembro aqui de um filme, né, muito bom, muito, muito bom sobre esse tema, né, de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Não sei se vocês já assistiram, quem assistiu, sinalize aí pra mim, que é O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele vai justamente assim mostrar de uma forma belíssima, belíssima, esse movimento do luto e de todos os mecanismos, né, que acionam quando a gente está vivendo esse momento. Quem já viu, sinaliza aí pra mim. Deixa eu ver, o que mais que eu queria trazer para vocês?
Então, gente, repete o nome do filme. O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Se alguém escreve aí nos comentários, por favor, porque aí quem pode, né, quem quiser pode anotar. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Um filme maravilhoso. Bom, então, esse processo de luto, ele é um processo muito intenso, assim, de se viver. É um momento em que somos visitados por muitos sentimentos novos nos visitam. E eles chegam, fazem morada, aí depois eles vão embora, depois eles voltam. É um momento de turbulência emocional, é um momento intenso, é um momento de dor, né? Quer você tenha se preparado ou não. Se você se preparou para essa separação, provavelmente você vai estar mais fortalecido, mas ainda assim vão ter emoções novas, vai ter uma vivência de... haverá uma desestruturação de algo, porque tem algo que está sendo desconstruído, tem algo que está indo embora para o novo surgir, né? Se você tivesse preparado, se você foi a pessoa que, né, assim, escolheu separar, que deu essa notícia, pode ser que você esteja mais fortalecido nesse sentido. Mas ainda assim, né, é comum, é um movimento interno o tempo todo. Se você foi pego de surpresa, então geralmente, né, assim, é um momento de dor, de desestruturação. O que o Robson disse? Tem outro filme do mesmo diretor que se chama Espuma dos Dias, que também trata de relações afetivas, de encontros e desencontros. Ah, maravilha, Robson, obrigada pela dica. Esse eu não assisti, não. Então, assim, é um momento, né, de muita... pode surgir desespero, desestrutura. Eu falo, assim, né, eu já recebi, né, muitas pessoas... É um momento que muitas pessoas buscam a terapia. Isso é muito curioso, assim. É um momento que as pessoas procuram a terapia. Muitas pessoas chegaram até mim para fazer terapia porque estavam vivendo um rompimento. Mas é curioso observar como é que a pessoa que está vivendo um rompimento, ela chega na terapia. Porque, para a gente observar, assim, essas dinâmicas operando ali, né? Quando uma pessoa está buscando a terapia, e aí, vamos supor, ela liga, entra em contato, e aí não tem horário, às vezes naquela semana, só tem horário dali a 15 dias... Ok, né? A pessoa fala, tá bom, vamos marcar mais pra frente. A pessoa que tá passando pelo rompimento, ela chega assim, não, mas por favor, eu preciso, né? Eu preciso essa semana, eu preciso hoje. Então é um momento que o desespero se instaura, um certo desespero se instaura. Isso faz parte dos mecanismos do luto, né? De viver esse luto. Não sei, quem tá passando por isso, quem já passou... Se for reconhecendo em você essas coisas que eu tô dizendo aqui, gente, vamos compartilhando, assim. Claro que assim, não tô generalizando, né? Mas eu tô trazendo, assim, o que a experiência, né, mostra pra gente. E então a pessoa, né, às vezes demanda, a pessoa quer falar com os amigos, ela precisa falar daquilo, ela precisa colocar as coisas no lugar. Tamanha os movimentos que estão acontecendo ali. Movimentos de dor, de angústia, movimentos de defesa também, né? Porque se tem algo dentro de mim que está morrendo, que está indo embora, como eu falei agora há pouco, então existe uma outra parte nossa que quer se agarrar a isso, que tem medo desse novo. Então, muitas defesas são acionadas nesse momento, né? Para lidar com essa desestruturação. Né? Agressividade é um tipo de defesa, né? Assim, raiva do outro é um tipo de defesa, né? Entre muitas outras, assim, que a gente poderia falar, mas é um processo muito intenso, né? O que eu queria dizer é isso, é um processo muito, muito intenso. Psiquicamente, psicologicamente falando, demanda muito, é muito movimento interno, muitas emoções estão sendo visitadas ali. E eu ouso dizer, gente, que é até um processo negligenciado na nossa sociedade, no nosso mundo, né? Porque se, por exemplo, uma pessoa... Ninguém, por exemplo, se um casal decide se divorciar, um casal, né, que tem 15, 20 anos de relação, é uma decisão muito importante, isso gera muita emoção. E no dia seguinte, ninguém pode chegar para o chefe e falar assim, olha, eu preciso de um dia fora do trabalho porque eu estou divorciando, né? Isso está mexendo muito comigo. Tem espaço para isso, gente, na sociedade que a gente vive? A gente mal pode viver luto de um ente querido, né?
nessa nossa sociedade assim, de produção. Então eu ouso dizer que é um processo muito negligenciado, porque a gente passa pela separação e acha que tem que estar bem. No dia seguinte tem que estar lá produzindo, né? Não tem que estar no trabalho, ninguém pode saber que não está indo bem. E como é intenso esse processo. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Comenta aí comigo. Tô achando vocês muito quietinhos, hein? Ou será que não sou eu que não tô recebendo aqui as notificações? Tá? O que é? Não, Ellen? Fala mais um pouquinho, se não faz sentido para você, como é que você vê essa situação? Bom, então são processos muito intensos. Ah, tá, muito mesmo, entendi. São processos muito intensos, mas assim, vamos entender. Faz parte, né? Toda essa movimentação, toda essa desestrutura, né? Assim, esses sentimentos, essas emoções, essa turbulência, isso faz parte desse processo, das primeiras fases, né, desse luto. E, é bem isso mesmo, faz sentido. Que bom que vocês estão acompanhando aí. E assim, tem uma frase do Milton Erickson, né, que eu gosto muito, que ele diz assim, após, uma simples frase, né, uma realidade da vida. Após a chuva, sempre vem o sol, né? Então, essa turbulência, esse processo intenso, ele faz parte e é natural que tenha dor, é natural que tenha angústia, é natural que tenha um nível de sofrimento, mas é natural também que a gente passe por isso, que isso vá depois, né, se esvaindo, que isso vá se esvaziando, faz parte. É um processo natural, né? Esse pico inicial e que depois isso vai se esvaziando e as coisas vão se organizando, nós vamos dando conta de nos organizar, de olhar pra gente novamente, de se resgatar, de se reencontrar. Isso faz parte do processo de elaboração desse luto. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Adriana disse, quando separei, cometi inúmeros erros no meu trabalho e minha gerente me comparou a uma estagiária, chorei super, né? Olha pra você ver como que... É porque, claro, né, a gente não consegue estar totalmente presente, inteiro, no mesmo nível de produtividade se a gente está vivenciando um processo de dor, né, de intensa dor. A Joana falou, acho que a nossa... Jojo, que bom que você está aí. Acho que nossa cultura não dá importância a esse tipo de luto, né, exatamente. Né? Nós não damos, né, a gente não se permite viver esse luto. E aí, assim, eu tava dizendo, então, que é natural que depois também as coisas vão se organizando, voltando pro lugar. Eu falo que é assim, é como se fosse assim. Imagina que você pegou um dinheiro guardado que você tinha, né? Tu pegou ali todos os seus recursos e colocou num investimento que você achou que era um investimento muito bom. Aí você colocou lá o seu dinheiro, rendeu, durante um tempo rendeu, foi ótimo durante um tempo, foi maravilhoso, você recebeu, né, de volta... Mas aí chegou um momento que você começa a perceber assim, bom, esse investimento aqui, né, esse investimento que eu estou colocando aqui nessa empresa, nesse investimento aqui, não está me dando mais retorno, né? E aí, o que você precisa fazer, né? Aí é o momento de você retirar esse investimento que estava todo direcionado, né, para aquele único investimento, você retirar de volta, né? Trazer de volta para você. Esse é o processo do luto. A gente vai retirar esse investimento que estava de energia, né? Esse investimento de energia, de dedicação, que estava todo direcionado para uma pessoa, para um objeto que fez parte da nossa vida. A gente vai pegar de volta todo esse investimento de energia e, de posse novamente desse investimento, a gente vai falar, bom, e agora? Onde é que eu vou colocar esse investimento, né? Qual vai ser meu novo investimento? Você pode direcionar para um outro objeto. Isso é sinal que o luto aconteceu, quando você consegue novamente se abrir para o amor, né? Quando você consegue estar em outra relação novamente. Você pode também pegar essa energia e investir em você mesma, né? Em você mesmo. Isso também é um sinal, né? De que aquela energia não está mais voltada só para aquele único lugar e nem está solta, não está sem direção. Você direciona ela para si mesmo, direciona ela para um outro lugar. E esse é o sinal de que o luto aconteceu. O tempo que isso leva é de cada pessoa.
né? Como eu falei com vocês, 1 ano, 2 anos, é super natural, né? Mais do que isso, se ainda ficar, se ainda persistir, todo o investimento naquele objeto anterior, naquela pessoa, né, anterior, aí pode ser um indício de que um movimento não tá sendo possível, né? Não está acontecendo, assim. E aí é importante olhar para o que está impedindo, né, a elaboração desse luto, que dinâmica que está operando ali. Então, assim, é natural que nesse processo da gente retirar investimento, voltar pra gente, da gente ficar um tempo assim, sem saber, esse investimento fica um período assim, sem direção. Então, é natural que ali é esse momento assim, da desestruturação, é o momento da dor, é o momento das emoções intensas. Isso tudo é natural. Aos pouquinhos a gente vai encontrando uns caminhos, né, novos caminhos para esse investimento. Esse é o processo do luto acontecendo, né, da despedida amorosa acontecendo, né, é o luto, né, assim, o processo saudável acontecendo, ainda que leve um tempinho, isso é natural, né. Outra coisa que a gente faz com a gente mesmo também é a gente querer, né, a gente esperar que 1 mês depois, né, 10 dias depois, que já estejamos bem. Não, é natural que esse processo leve um tempo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Agora, e quando esse processo não acontece? E quando esse luto não é elaborado? E quando esse investimento continua ali? Quando esse direcionamento de energia continua lá naquela figura do passado? Tem alguém aí que se identifica com essa situação, né? Que se identifica com essa situação assim de não direcionar essa energia ou para outra pessoa, para um novo amor, ou até mesmo assim para outros projetos de vida, né? Ainda continua com aquela energia direcionada, com as emoções, com as mágoas, com os ressentimentos, com os pensamentos voltados ali para aquela história anterior, né? Então, isso que eu vou falar agora um pouquinho, né? Mas antes eu vou ler um trechinho aqui também do Juan Garriga, em que ele diz assim, qual que eu separei aqui? Ah, tá. Ele diz assim, ó. A prova de que um processo de separação terminou é que estamos de novo disponíveis para outro vínculo importante, para construir de novo. É sabido que se constrói mal sobre as cinzas e os escombros, e que, ao contrário, edifica-se bem sobre aprendizagens anteriores, sobre a integração nutritiva de nosso passado, seja o que for. Por isso é tão importante aceitar nossa história afetiva. Como se faz isso? Atravessando um processo emocional árduo, amando tudo exatamente como foi, como aconteceu, e incluindo o que de difícil e desafortunado nos coube viver. Porque dessa maneira, amando, o negativo evapora e o positivo fica impregnado em nosso coração. São as poderosas alquimias do amor. É muito crush, né, gente? É muito maravilhoso. Meu crush, Juan Garriga. O que a Jojo está falando? E quando inconscientemente nos interessamos em cópias do objeto do luto, será a indicação que o luto ainda não se concluiu? Olha, pode ser, né, Jojo? Pode ser uma forma, assim, de resgatar, né? É uma forma torta, né? Uma forma inconsciente de resgatar aquela relação anterior. Pode ser também um padrão, né, que você traz, assim, de se interessar sempre por pessoas parecidas, né? E aí tem a ver com a sua história de vida, tem a ver com as suas primeiras experiências afetivas, tanto de relacionamento amoroso, também as primeiras experiências lá na infância, né? As primeiras experiências de amor, né? Mas pode sim, pode ser uma forma de resgatar essa relação anterior por um fenômeno assim de repetição, um fenômeno, é algo que a gente não faz conscientemente, né? Mas é como se a gente dissesse assim, aquela história, né, foi muito importante, mas por alguma razão, aquela história anterior foi muito importante, mas por alguma razão não pôde, né, seguir adiante. São várias as coisas que
concorrem, né? Assim, que várias dinâmicas estão presentes quando um casal se separa. Não é só falta de amor, muita coisa opera ali, né? E aí, às vezes, o coração ficou assim, querendo, né, que aquela história tivesse acontecido. O coração ficou muito desejoso de que, ai, que pena, eu queria tanto. E às vezes a gente escreve, eu falo assim que a gente escreve no nosso coração, no caderninho do nosso coração, né? A gente faz algumas formulações, né? Então, às vezes escolher uma história parecida, escolher uma cópia, né, do parceiro anterior, é uma forma da gente dizer assim pra gente mesmo: dessa vez eu vou fazer dar certo. Dessa vez vai acontecer. Né? É como se a gente estivesse assim, criando um roteiro, um script e seguindo aquele roteiro. Não, mas só que dessa vez vou fazer dar certo. Mas para dar certo, então, eu tenho que repetir o mesmo roteiro, porque senão não é a mesma história. Né? Dessa vez eu vou fazer dar certo. O efeito disso é que muitas vezes a gente é que ainda estamos, né, presos naquela história anterior e não estamos assim efetivamente abertos, né, para o novo, para um novo olhar. Tá? O que mais? Bom, vou seguir aqui. Então, e quando esse luto não pode acontecer, né? Que eu chamo assim de maneiras sofisticadas que a gente encontra de não permitir o fim, né? De não permitir esse fechamento. Eu listei aqui 3 maneiras, mas existem outras, tá? Mas eu listei 3 maneiras que, assim, são muito comuns observar, né? No trabalho clínico. Na minha vida pessoal também, viu, gente? Porque já comi muita minhoca, né? Das coisas que eu falo aqui pra vocês, muitas eu também já percorri, muitos caminhos eu também já percorri, né? Então, 3 maneiras, né, que a gente encontra assim, de não fechar a história, de não elaborar o luto, né, de não permitir que seguir adiante. A primeira delas, eu coloquei aqui, é uma frase que a gente traz no coração, né, no inconsciente, direcionada a outra pessoa, assim: sem você eu não vivo, né? Então, por exemplo, qualquer ameaça, né, de rompimento, meu Deus, mas eu não vivo sem você. Eu não posso viver sem você. Tem pessoas que chegam até mesmo pensar em morrer diante do rompimento amoroso, né? Elas realmente não sim, essa frase está ali dentro, está ali no coração. Sem você eu não vivo. Agora pensa comigo, gente. Se alguém diz assim pra você, né? Se você tá lá vivendo uma relação, né, um amor, uma história de amor, e aí a parceria diz assim, imagina você recebendo essa frase: sem você eu não vivo. Isso é algo que você recebe com leveza ou com peso? Olha, eu não sei vocês, mas é pesado, né? É pesado quando alguém coloca na gente, né, assim, essa responsabilidade do sem você eu não vivo. Então, se a gente está nesse movimento, né, se a pessoa está nesse movimento, assim, ai, nossa, nós terminamos e minha vida acabou, né, sem ele eu não vivo, sem ela eu não vivo, né, isso também é um luto que não está acontecendo, ele não está sendo elaborado, né. Então, se a pessoa está nesse movimento, isso muitas vezes, assim, é necessário, é um convite para olhar mais profundo, porque é a frase ainda com meu marido, meu ex-marido. Então, né, vamos olhar para isso assim. É um convite para olhar mais profundo, porque essa frase, né, assim, sem você eu não vivo, ela geralmente ela não tem lugar numa relação entre 2 adultos, né? Porque uma relação entre 2 adultos, qual que é o pressuposto da vida adulta? Que o adulto, ele sabe cuidar de si, ele é responsável por si mesmo. É diferente da criança, né? Uma criança poderia dizer para um cuidador, poderia dizer para a mamãe, para o papai: sem você eu não vivo. Porque, de fato, uma criança não vive sem uma pessoa adulta responsável, né? Então, percebe que por trás dessa frase, por trás dessa dinâmica, pode estar ali atrás, ali operando um amor infantil, né? Um amor que está projetando na parceria, projetando na vida adulta aspectos desse amor infantil lá da infância, do papai e da mamãe, né?
Isso aí daria um assunto para uma outra live. Hoje eu não vou aprofundar muito. Mas é uma das dinâmicas, né, que impedem o fim, né? Que impedem essa despedida amorosa acontecer com leveza para a gente poder ter força para seguir, né? Depois, assim, se vocês quiserem saber mais, sobre, a gente falar mais sobre isso, mas hoje vou só deixar essa pontuação, só essa provocaçãozinha, tá bom? A outra dinâmica, né, que eu coloquei aqui, que eu separei aqui pra gente falar, é uma dinâmica que diz assim, uma frase interna que diz assim: olha o que você fez comigo, né? Você terminou comigo? Olha o que você fez comigo. Você acabou com a minha vida. Eu estou tão triste. Eu nunca mais vou me reerguer, né? Essa é a dinâmica. Se você sente isso, né? Se isso de alguma forma ressoa no seu coração, né? Porque tem formas muito sofisticadas e sutis da gente estar nessa dinâmica, né? Quando a gente fica muito tempo preso na tristeza, né? A tristeza pode ser uma forma de vingança, sabia? Né? Como quem diz assim: você terminou comigo, mas você vai ter que carregar o resto da vida o peso na consciência por ter acabado com a minha vida, por ter me feito triste, porque eu nunca mais vou me reerguer depois de você. Gente, são dinâmicas muito profundas, tá? Não vamos banalizar, falar assim, mas são dinâmicas muito profundas, cada caso é um caso, e que pede ser olhado com cuidado e com atenção, né? Mais uma vez eu trabalhei, né, com uma pessoa que ficou muito claro esse movimento da vingança amorosa. Ela não se permitia viver outros relacionamentos enquanto o marido já tinha casado novamente, e ela não se permitia, né, viver outros relacionamentos e ficava presa, né, naquele ressentimento, naquela tristeza, assim. E a gente percebeu, né, assim, na vivência ali, nos exercícios, através, né, da constelação familiar, que é uma ferramenta muito boa, a gente percebeu ali, assim, no fundo, o que estava por trás dessa tristeza? Era raiva e vingança, né? Uma forma de não seguir adiante, né? Espera que alguém comentou alguma coisa aqui e subiu. Ô, clone! Coisa boa você aqui. Deixa eu ver. Ainda que os sentimentos de confusão tenham passado, às vezes retorna um presente, às vezes retorna um presente da ausência que ficou. Isso implica que o luto ainda não foi feito ou é só a mera condição humana de incompletude. Ainda que os sentimentos de confusão tenham passado, às vezes retorna essa saudade, né? Assim, essa saudade daquilo que foi. Olha, isso implica que o luto ainda não foi feito, que só é mera condição humana da incompletude. A gente só vai saber no caso a caso, assim, né? Porque talvez a questão aqui seja, sabe, Samuel, assim, essa saudade, eu acho que ela vai estar sempre presente, né? Porque faz parte da nossa história de vida, foram bons momentos vividos. Então essa saudade, essa vontade assim de retornar aquilo que um dia foi bom, isso vai estar sempre presente, ainda que a gente conheça outro amor, viu, gente? É a maior ilusão a gente achar que um amor substitui outro. Eu brinco, eu falo que é assim, não é vaga única não, nosso coração não é uma garagem de vaga única. Coração é igual garagem de shopping. Um vai lá, para, estacionou, aquela vaga é dele para sempre. Só que tem outras vagas. O próximo chega e para na outra vaga. Aí o próximo chega e para na outra vaga. Mas o lugar daquela pessoa, daquela primeira pessoa, permanece no nosso coração. A pessoa que chega trazendo outras experiências. É amor também, mas não apaga o que a gente viveu. Então, de repente, essa saudade, ela vai fazer parte. O que a gente poderia pensar sobre isso? Assim, estou aqui pensando numa reflexão. Se isso é um luto que não foi elaborado, talvez a gente possa olhar assim, essa saudade está me impedindo de me abrir para o novo? Essa saudade está me impedindo de investir em mim mesmo, de investir de fazer outros movimentos na minha vida? Aí, se tiver um impedimento, talvez seja importante olhar. Mas se for só essa saudade assim, acredito que isso faz parte. E é importante a gente incluir, sabe, assim, considerar que cada pessoa que fez parte da nossa vida amorosa tem um lugar no nosso coração.
Inclusive, esse é um dos movimentos que levam a despedida amorosa se concretizar, né? Se a gente tiver tempo, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Esse movimento de dar um lugar para essa pessoa no nosso coração, né? Um movimento de dar um lugar com amor, com carinho, com respeito e até mesmo com saudade. Tá bom? Deixa eu ver como é que tá nosso tempo aqui, para saber se vai dar tempo de falar disso tudo. Nós ainda temos tempinho. Então, e aí agora o terceiro movimento, né? Vou voltar aqui ao outro assunto, a outra linha de raciocínio aqui que eu estava seguindo, que é o movimento do ressentimento. Alguém falou, quem que foi? Agora esqueci. Lá no início, da mágoa, né? A mágoa, o ressentimento, quando ela permanece por muito tempo na relação, ela pode ser um indício de que alguma coisa ali também está pedindo para ser olhada, para ser cuidada, né? Muitas vezes, por trás do ressentimento, por trás da mágoa, nós ainda estamos esperando alguma coisa do parceiro anterior, né? Nós ainda estamos numa postura assim, e aí? O que você vai fazer por mim? Como é que você vai compensar a mágoa que você deixou aqui em mim? Né? Então ainda estamos, aonde que nós estamos investindo quando a gente está na mágoa? O investimento está lá, né? O olhar está onde? Está lá, né? Então também são movimentos e dinâmicas que, né, assim, que não estão a serviço, né? Não estão a favor dessa despedida amorosa. E o que está, então, a favor, né, da despedida amorosa? Bom, também seria assunto para a gente ter mais uma hora de conversa, né? Mas a despedida, né? Eu falei com vocês que essa despedida ela vai acontecer depois, no coração, né? Cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem o seu tempo para viver isso. Mas o que a gente observa, assim, é que dentro desse processo, alguns movimentos vão ser importantes. Eu vou falar brevemente, porque não vai dar tempo da gente falar muito sobre eles. Eu vou falar brevemente para a gente poder fazer um exercício, tá? O primeiro movimento é que a gente possa, assim, se expor a viver essa dor, né? Não tem como a gente transpor uma dor se a gente não passa por ela. E como a gente, assim, muitas vezes nesse momento do luto, a gente quer passar por cima, quer fingir que tá tudo bem, principalmente, né, com o celular na mão, né, rede social, quer postar foto que tá tudo bem, que tá viajando, que tá na balada, que tá com os amigos. Mas quanto disso, muitas vezes, não é uma forma, né, da gente evitar tomar contato com a dor do fim, né? Então, esse é o primeiro movimento. Sem ele, a gente não passa para os próximos, não, tá? E ele tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio tempo. O outro movimento é o movimento da gente expressar, né? As pessoas, quem tem aí amigo que está passando por separação, já viu? É um momento que a gente tem necessidade de falar sobre isso, já viu? Né? A gente quer falar, a gente quer organizar. Então, assim, poder expressar essas emoções, poder colocar elas em palavras, nomear essas palavras. O que acontece é que é um momento que a gente está com muita coisa acontecendo. E nem sempre, gente, é um momento muito delicado. Nem sempre os amigos têm paciência. É verdade, não é? Assim, nem sempre os amigos, assim, porque o amigo escuta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Só que a pessoa que está passando por uma separação, ela tem necessidade de falar 4, 5, 6, 7, 8, 9, ficar às vezes 1 ano falando sobre esse assunto. 1 ano falando sobre a outra pessoa, né? Claro que isso vai se diluindo, são momentos. E nem sempre os amigos vão ter, assim, essa compreensão, essa paciência. Então, esse movimento de expressar é algo que você pode fazer com você mesmo. Se possível, né, expressar também as dores, os incômodos para o parceiro anterior numa conversa final. Se isso for possível também, né, pode ser um movimento enriquecedor. Às vezes não é possível falar as coisas que a gente quer falar para outra pessoa. Seja porque a gente não tem mais contato, a gente não quer se expor a isso com a outra pessoa, tudo bem. Mas, assim, colocar numa carta, levar isso para terapia, né? Organizar esses sentimentos, dar um nome para esses sentimentos, também vai ser um movimento importante. E os outros movimentos, eu vou falar assim, vou falar brevemente, aí eu vou entrar no nosso exercício para vocês, porque eu não quero que fique aqui, ó,
Não quero que fique aqui na mente. A ideia é sentir no coração, né? Quem estiver passando por isso, poder experimentar no coração um pouquinho desses movimentos, que são os movimentos de agradecer, né? De incluir, que eu falei um pouquinho agora, respondendo ao Samuel, e o movimento de olhar para a vida, né? De caminhar para a vida depois disso, né? O passado fica lá fora, lá atrás, né? Lá fora não, fica dentro, porque faz parte. Mas fica lá atrás como parte da nossa história, como algo que vai ser o fundamento, a base para o que a gente vai construir depois. E aí, quando a gente vai construir alguma coisa, me conta, é melhor construir em cima de um fundamento sólido, né? De terra firme, ou construir em cima de cinzas, em cima de ruínas, né? Porque mágoa, ressentimento, conflitos, isso são cinzas e ruínas. Agradecimento, incluir, dar um lugar no coração, é a fundação sólida, né? Então são esses 3 movimentos. E aí, vou propor, né, assim, para vocês, uma mini vivência aqui, que é uma mini constelação, né? Que assim faz muito parte assim do jeito que eu gosto de trabalhar. Eu gosto sempre de propor para vocês que vocês aprendam a fazer essas vivências com vocês mesmos, que vocês aprendam a ser terapeutas de si mesmos, que vocês aprendam assim, a se constelar, né? Tem gente que fica, eu quero constelar tudo, constelar. Mas você mesmo pode aprender a experimentar isso em você, a se observar, a se sentir. Então vamos fazer um exercício aqui agora para você sentir como é que está o seu coração, como é que você pode fazer esse movimento da despedida. Então, eu vou pedir para você fechar os olhos, tá? Quem tem aí um parceiro anterior, pode ser o seu último relacionamento, pode ser um relacionamento até anterior ao último, mas que é aquele que você sente assim que ainda tem alguma coisa que ainda ficou em aberto, que ainda não conseguiu seguir, né? Passar para frente. Então, assim, fecha os olhos, puxa aí uma profunda respiração. O suficiente, assim, para você se sentir centrado, conectado nesse momento agora. E aí eu vou pedir, né, para você dizer umas palavras e você vai sentir no coração como essas palavras ressoam em você. Se elas têm um lugar, se ainda é difícil dizê-las. E isso, o que você sente a partir dessas palavras pode ser um indicativo de o que você ainda precisa olhar, cuidar e trabalhar, tá bom? Então, com os olhos fechados, traga aí para o palco da sua mente, imagine que você está diante desse amor anterior. Esse amor que foi importante para você. Você olha para essa pessoa olha para você, vocês trocam olhares. E como é olhar para essa pessoa? O que ressoa em você de olhar para essa pessoa? Como é o olhar dela ou dele para você? Então você pode dizer para essa pessoa, para esse amor anterior, diga assim: você faz parte da minha história. Eu te amei muito. Tudo que eu ofereci a você, eu ofereci de coração. E também recebi muito de você. Que pena. A nossa história não pôde continuar. Mas você faz parte da minha história. E eu levo você no meu coração. Independente do que tenha acontecido entre nós, eu dou a você, respeitosamente, um lugar na minha história, no meu coração.
eu deixo você com a sua parte, com a sua responsabilidade naquilo que aconteceu entre nós e fico com a minha parte, com a minha responsabilidade. Eu levo comigo o que foi bom e os aprendizados. Agora você pode ir. E eu também. Eu agora caminho para a minha vida, em direção à minha felicidade. Isso. Observe em você como é que é dizer essas palavras, como elas ressoam, como você, como é que o corpo reage a essas palavras. E lembra, não é aqui na cabeça não, é no corpo, tá? É nas sensações, tá? Agora, gente, vocês estão me acompanhando aí? Alguém manda um aceno, por favor? Ah, beleza. Achei que tinha pausado. Apareceu aqui pra mim, né? Minha bateria tá acabando. E agora que eu vou ver aqui o que vocês colocaram, ó. Sim, não existe um esquecimento completo, né? Não existe. Muito legal, Isa. Tenho acompanhado suas dinâmicas. Muito legal. Que bom, Samuel. Que bom. Fico muito feliz mesmo. Esses reencontros, né? Do Imaculada pra Vida. Saudade temos dos momentos bons, né? As lembranças fazem o coraçãozinho bater mais forte, sim. Agora que eu tô vendo esses comentários aqui de cima, que às vezes sobe e eu não vejo. Mas que bom, gente. Bom, vocês conseguiram acompanhar? Apareceu aqui pra mim que o vídeo tinha pausado e aí eu tô sem saber se vocês conseguiram acompanhar o exercício. Aí, ó, Felipe. Filhos da Imaculada. Isso aí. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Acompanhamos sim. Ah, que bom. Tem esse fator, né, gente? A gente tem no online tem um pouquinho de espera. Mas, então que bom que vocês conseguiram. Eu fiquei preocupada com isso. E aí, eu vou deixar com você. Agora eu deixo com você esses movimentos, essas percepções que esse exercício pode ter, que ele abriu para você. Não é um exercício para concluir nada, não é um exercício para solucionar nada, é um exercício para abrir percepção, é um exercício para você tomar contato com o que ainda está aí dentro de você, pedindo para ser olhado, pedindo para ser cuidado, tá bom? E com isso, eu vou encerrar então, porque faltam um minutinho aqui. O Instagram já me avisou que estamos no fim. Acompanha, todo mundo dizendo que acompanhou, que bom. Isso. Bom, gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu tô, assim, adorando esses nossos momentos, esses reencontros, poder trocar com vocês. Eu, assim, tô gostando mesmo. Que bom que vocês estão participando, a gente tá podendo ter esses bate-papos. Quero fazer outros e quem quiser, tiver alguma sugestão de tema, me manda, tá? Pra eu poder me organizar nesse sentido. E obrigada mesmo, fico muito feliz, assim, com a presença de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Um beijão pra vocês. Felipe ansioso, né, Bruninha? A Duda falando que foi ótimo. Vou terminar aqui lendo os comentários. Aí a live vai cair, vou deixar ela cair. A Ju, oi Ju! Quanto tempo! Foi ótimo, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço você estar sempre acompanhando aqui. Oi Lu! Família Trindade aí toda presente. Gente, um beijo, muito, muito obrigada.